Olha só, eu usei um robozinho, né? Aquela hora que eu criei o slide do Canva. Então, aqui eu vim em elementos e digitei lá, robô pensando. Aí o Canva me deu várias opções, que daí eu posso clicar aqui, ver tudo. Além de que você pode dizer se você quer elemento gráfico ou se você quer fotos, né? E aí ele te dá a opção. Aí o que acontece? Onde tem essa coroinha que eu lhes disse que só vale usar a imagem na versão paga. Para usar imagens na versão free, não tem a coroinha, tá? E você pode escolher no Canva, para quem nunca explorou, esse aí eu criei do zero, fui pegando o logo do Gemini, mas, por exemplo, se você vem aqui em Design, ele te dá a sugestão dos slides que você queira usar, tá? Então, por exemplo, você pode escolher todos esses, se você quiser, ou você seleciona o tipo de desenho que você queira para criar os seus slides. Você pode mudar a cor, você pode escolher outros temas. E aí você digita sempre que tipo de tema ou estilo você quer usar. Aqui você insere textos com diferentes letras, diferentes tamanhos. Você consegue fazer upload. Ó, eu fiz o upload de todas os desenhinhos das inteligências artificiais para colocar aqui. Você consegue inserir, né, fazer desenho. Ó, se você quiser rabiscar, pintar, desenhar, circular enquanto você está dando aula. Olha, gente, agora vocês vão acessar esse endereço aqui, tá vendo? Então, eu não gostei disso, vou apagar tudo isso, vamos apagar, porque ficou feio esse rabisco que eu fiz aqui. Mas a gente pode usar durante a apresentação os próprios rabiscos ou fazer desenho que a gente queira, tá? Quando nós temos aqui um novo projeto, então eu quero criar uma nova imagem, uma nova apresentação. Quais são os apps que eu consigo usar? Olha aqui o Dali. Tá vendo? Então, se você tem a versão paga do Canva, você já pode usar o Dali para ajudar na geração de uma imagem. Tá? E aí são os aplicativos associados aí, ó. Você pode customizar com as cores, você pode usar outros, esses aqui estão em alta, tá vendo? Ó? Aí você escolhe com o que você quer conciliar, e assim você vai explorando e criando apresentações. E depois ele fica tudo no seu arquivo. Quando você precisar reeditar, cadê aqui? Quer ver? Ó? Se eu colocar aqui... Cadê os meus arquivos? Ou se eu coloco... Aqui, ó, você tem para criar o designer e você tem os seus projetos todos que ficam salvos, ó. Então, todos os arquivos que eu já criei, todos os uploads que eu já fiz, ficam aqui no meu histórico. Olha essas imagens que eu gerei tudo no Dali. Olha só. Olha essa imagem. Eu fui fazer uma palestra numa instituição sobre florescimento humano, que é o autodesenvolvimento das pessoas, né? Fazia parte do novo modelo curricular. Aí eu fiz um prompt, pedi que ele me gerasse uma imagem de florescimento humano. Aí ele me deu essas opções para eu selecionar a imagem. Então você vai selecionando e é gostoso que quando você vê, você começa a brincar, criar, fazer as coisas. Quando você vê, você já fez um monte de coisa, algumas você salva, algumas você descarta e vai reeditando. Então, eu gosto bastante de usar o Canva para apresentações. E metade da turma foi embora. Vamos lá, vamos continuar.
Já acessaram? Oi? Os meus alunos, quando não voltavam para o último tempo de aula, diziam assim, professor, tem que pegar a van para ir embora, tem que pegar lá. Acho que alguns foram embora, pegar a van. O pastelzinho saiu agora? Está quentinho ainda? Então, vamos lá, gente. Se você tiver o aplicativo no celular, pode ser que no celular apareça Bard e não Gemini. Se bem que agora ele foi atualizado, pode ser que apareça Gemini no aplicativo do celular, tá? Quando vocês acessarem... Vou esperar um minutinho, o pessoal está chegando. Vocês vão ver a diferença que existe entre o Gemini, ou Gemini, e o... Não é Gemini, é Gemini. Obrigada. Estou falando Gemini, nada a ver. Ou a gente fala em português mesmo, Gemini, ou fala direito em inglês, né, Thales? Não. Ele é um gerador de textos como o ChatGPT. A diferença, a gente vai observar, é que quando você elabora um prompt para o ChatGPT, ele responde pronto. O Gemini não. Ele vai lhe dar outras sugestões de prompts para você aprofundar a pesquisa. Entendeu? Só que eu quero mostrar para vocês o erro que ele cometeu comigo. Eu já até deixei salvo ali na tela para mostrar para vocês. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Quando vocês acessarem... Se você tem uma conta Google, fica mais fácil. Né? Porque, por exemplo, como eu tenho uma conta Google, assim que eu acessei, ó, ele inclusive aparece o meu nome ali. Olá, Ana Valéria, posso ajudar? Como é que foi a página que apareceu para vocês? Muito bem. Ok. Inclusive, o histórico que eu tinha de quando ele era Bard se manteve, não se perdeu, tá? Muito bem, pessoal. Então, aqui, quando ele fala, como posso te ajudar? Você pode escolher a categoria que você queira trabalhar, áreas profissionais, conceitos complexos, as melhores praias do Nordeste, por exemplo. Rascunho de mensagem de texto, você pode trabalhar primeiramente com um rascunho, né? E aí, olha só, suas conversas são processadas por revisores treinados para aprimorar a tecnologia nos apps do Gemini. Não insira dados que você não quer que sejam analisados ou usados. Quando a gente fala que a inteligência artificial aprende conosco, ela é uma rede neural, ela vai aprendendo. Não coloquem a nossa... Eu estava conversando agora com a professora... Professora, eu não sei seu nome, professora, Karina. Com a professora Karina, como ele vai se apropriando das informações que você vai colocando ali, uma vez que ele é uma inteligência artificial e ele vai aprendendo com as informações, não coloque ainda nada que seja seu, que não esteja devidamente publicado, que não esteja devidamente oficializado, porque ele vai se apropriar daquela informação e depois ele vai usar essa informação para gerar texto de outras respostas de outras maneiras. Tá certo? Então, é por isso que quando a gente coloca anexos, quando colocamos textos, etc., já são de artigos que já estão publicados, que já estão aí, né, disponíveis. Então, não insira dados que você não quer que seja analisado. Então, não insira dados pessoais, particulares.
Até porque quando se trata de pessoas, se você perguntar para ele, né? Mesmo que você tenha um Lattes super extenso, você está lá no Pensador, se você perguntar sobre essa pessoa, ele não vai responder, porque ele não tem autorização para falar de pessoas. Tá certo? Não vai falar de pessoas. Eu vou mostrar para vocês qualquer IA. O ChatGPT também não fala. Tá? Ele não trabalha... Ele só vai falar de personagens históricas que já foram consolidadas como uma personagem. Se você... Ele não vai. Ele não vai... Ele até pode falar alguma coisa que ele é de informações gerais. Que ele é um cantor da música popular brasileira, nananana. No entanto, porque ele já é uma pessoa pública. Agora, se você pegar o Lattes da sua colega, que eu tenho certeza que é supimpa. Ó, gostaram da minha gíria dos anos 60, 50, sei lá? Se você fizer perguntas sobre ela, ele não vai responder. Mesmo que já exista no Google referências sobre ela, ele não vai falar nada. Ele não tem autorização para isso. Sobre você... Oh, beleza. Tá, mas ele tira... Então, mas se você fizer outro... Mas ele te deu as informações gerais. Mas se você fizer outro tipo de pergunta sobre pessoas, pessoais, ele não vai responder. Isso, Gente, quando eu estava na faculdade, eu saí do magistério, eu me formei no magistério assim que eu completei 17 anos e entrei no primeiro ano de letras, né, para fazer letras. E quando eu cheguei lá, eu tinha aula de sintaxe e eu não tinha tido aulas de análise sintática durante o magistério. Eu tive aula de literatura infantil, o que é um absurdo, né? Bom, mas enfim. E aí eu estava na minha segunda semana de aula na faculdade, numa sala grande, toda animada, né, aluna, acabei de entrar na faculdade, sou uma caloura, querendo estudar, aprender. A minha professora começou a ensinar a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. E aí ela estava falando, obviamente, do adjunto adnominal como locução prepositiva, uma vez que todo complemento nominal é preposicionado. Só que eu não entendi nada do que ela falava. Essa linguagem, que eu acho que para alguns aqui pareceu esquisita, para mim, com 17 anos, pareceu muito mais esquisita ainda. E ela começou a fazer uso dessa linguagem totalmente gramatical, técnica da gramática. Eu levantei a mão e falei, não entendi, professora. Ela respirou e explicou novamente, com as mesmas palavras que ela havia usado anteriormente. Aí ela olhou para mim e eu falei, não entendi, professora. Aí ela falou assim, presta atenção aqui. E explicou. E ela viu a minha cara de que eu ainda não tinha entendido a diferença, de fato, entre um e outro, a ponto de dizer, eu sei explicar isso, sei identificar isso. Ela virou e falou para mim assim, olha aqui, garota, sabe o que você deve fazer? Vai embora, pega suas coisas, vai embora para casa. Sabe quando que você vai ser professora de língua portuguesa ou qualquer professora? Nunca. Sabe por quê, menina? Porque você é muito burra. Você não consegue entender o que eu explico? Eu não sei o que você está fazendo na faculdade. Vai embora daqui. Não quero ver mais a sua cara na minha aula. Eu falei, com que autoridade ela poderia me falar isso? Que eu estou pagando a faculdade, não era uma instituição privada, eu estava pagando mensalidade. Como que ela fala para mim que não quer ver mais a minha cara na aula dela? Eu saí da sala chorando, né? E fui falar com a coordenadora do curso. Só que no caminho, eu me encontrei com o meu professor de latim, um senhorzinho, que me parou e falou assim, por que você está chorando? Eu falei, porque a professora falou que eu sou burra, que eu nunca vou aprender gramática na vida. Ele falou assim para mim, você consegue chegar meia hora mais cedo, todos os dias? Eu falei, consigo. Ele falou, quando você chegar, vai lá na coordenação da letras, eu estarei lá na sala da coordenadora e eu vou começar a te ensinar gramática a partir do latim.
Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Em 3 meses, eu estava explicando melhor adjunta de nominal e complemento nominal do que a minha professora. Aliás, eu estava conseguindo fazer análises sintáticas maravilhosas, estudando, aprendendo a gramática da língua portuguesa por meio do latim. Então, não existe, nós não temos alunos burros. Nós temos alunos que ainda não aprenderam a melhor forma de encontrar o caminho para as suas respostas. E é sempre um professor que vai nos orientar nesse sentido. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu perguntei para o Gemini qual é a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal. Essa história ficou na minha memória. Gente, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ele me deu respostas nada a ver para o complemento nominal. Porque ele colocou que o complemento nominal, quer ver aqui, ó, trabalha com verbos específicos. Se é nominal, não pode trabalhar com verbos. E aí, ele me deu aqui algumas sugestões e etc. e dúvida. Cadê aqui? Cadê? Esse aqui acho que foi a segunda pergunta que eu fiz. O que ele fez? Ele não salvou meu... Peraí só um pouquinho. Agora, só quero ver um negócio aqui. Porque eu entrei numa discussão com ele, sabe? Porque eu discuti com ele. Ele não está me mostrando aqui. Eu acho que ele ficou com vergonha e excluiu a nossa briga. Porque na hora que ele me deu as respostas, eu falei que ele estava errado, eu coloquei o prompt dizendo que eu era uma estudante, que eu precisava de uma orientação e etc. Ele foi atualizado. Vai ver que ele eliminou aqui o meu... Deixa eu ver aqui. Deixa o que esse que está aqui. Deixa eu ver o 2. Mas está vendo que ele não salvou o meu prompt? Ele não salvou, eu coloquei a situação, mas quando eu comecei a discutir com ele, de que ele estava errado, de que ele tinha dito que estava completando o verbo e que não completava verbo, ele pediu desculpas, ele falou que ia melhorar, ele prometeu que ia melhorar, mas depois ele me deu outro exemplo equivocado. Esse tipo de conversa, infelizmente, não ficou gravado. Mas aqui, olha só, vamos criar aqui uma nova conversa. Vamos gerar uma nova conversa. Ele voltou para o mesmo, eu quero uma nova conversa. Cadê você? Nova conversa. Aqui, ok. Então, aqui a gente vai elaborar. Quem quer fazer uma pergunta para eu digitar aqui? O que é? Desculpe, eu não o escutei. Interesse público. Vamos lá. Mas, quem quer saber? Quem quer saber o que é interesse público? Estudante de direito. Porque quanto melhor for a contextualização do comando... Professor que fez essa pergunta, vamos fazer o seguinte, observa na sua resposta e na minha que eu vou melhorar o prompt, ok? É que eu não estou conseguindo identificar quem foi que fez a pergunta. Lá. Ok. Agora que eu enxerguei, professor, desculpa. Então vamos lá. Eu vou responder aqui, vou colocar aqui, ó. Responda como advogado, porque aí agora eu estou personalizando, tá? Como advogado, a pergunta sobre o que é interesse público. Ok. Vamos ver se ele vai...
Uma análise jurídica abrangente. Está vendo, professor, que ele deu uma outra conotação? Vamos comparar a resposta que você fez, que ele lhe deu, só com a pergunta em si, com a resposta contextualizada para um advogado, tá? Então, ele coloca assim, que o conceito de interesse público é complexo e multifacetado, né? Desafiando uma definição única e universal. Então, no âmbito jurídico, abrangência e dinamismo, por sua natureza abrangente, abarca um conjunto de interesses e necessidades que transcendem o âmbito individual, buscando o bem-estar da coletividade. Uma abrangência que se manifesta em diferentes áreas, como saúde, educação, segurança, infraestrutura, meio ambiente, entre outras. Ao mesmo tempo, o interesse público é dinâmico e adaptável, moldando-se às constantes mudanças sociais, políticas e econômicas. O que se considera de interesse público hoje pode ser diferente do que era no passado ou do que será no futuro. Essa característica exige constante reflexão e debate para que a atuação do Estado seja sempre alinhada às necessidades da sociedade. Aí coloca características essenciais para compreender a natureza do interesse público. Indeterminabilidade. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. O interesse público não se limita a um grupo específico de pessoas, mas beneficia a comunidade como um todo. Impessoalidade. O atendimento não pode visar vantagens particulares ou favorecer indivíduos ou grupos. Instrumentalidade. Serve como instrumento para a realização de princípios e valores fundamentais previstos na Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana, a justiça social, a igualdade e a liberdade. E supremacia. O interesse público se sobrepõe aos interesses individuais quando há conflito entre ambos. Aí ele coloca as dimensões desse interesse público, como interesse geral, social, nacional e administrativo. Ele fala da tutela do interesse público pelo Estado, em ações políticas e públicas, legislações e atos administrativos. Ele fala dos desafios na concretização do interesse público, como conflitos de interesses, faltas de recursos, burocracia e corrupção. Nossa, quanta coisa! A importância da participação social, como conselhos e órgãos colegiados, audiências públicas, organizações e sociedade civil. E ele ainda faz aí umas considerações finais. Quem fez a pergunta, como é que você compara? Alá o microfone, por favor, para o professor. Você que é da área, professor, como você avalia e julga essa resposta? Você colocou no final direito? Ou só colocou interesse público? Não, eu só coloquei que, como advogado, ele deveria responder a pergunta como advogado. Isso, a resposta sua está melhor, mais fundamentada e mais longa. Mas eu acompanhei algumas partes que ele muda os nomes ou muda os adjetivos, né, de lugar. Né? Então, a resposta, ele parece que trabalha com os mesmos conceitos, mas elabora a redação de uma forma diferente. Diferente. Não é? A sua está mais complexa, mais completa, não é? E essa daqui, que eu coloquei só o que é interesse público, ele responde de uma forma mais simples. Isso. Então, eu percebo o seguinte, que você, como fala desde o início, você tem que dar mais informações, né? Isso. Interesse público no quê? Sociologia, antropologia, Exatamente. direito, não é? Então, exatamente. Ficou muito visível essa diferença entre a forma como você pesquisou e a forma como eu pesquisei. Exato. Quando você fizer uma pergunta assim para uma inteligência artificial, contextualize. Primeiro, quem quer saber? Né? Porque quando eu estou falando de interesse público, quem quer saber? Ele lhe deu uma resposta como se fosse um cidadão querendo saber sobre interesse público. Mas eu pedi para que ele me respondesse como um advogado. Ou seja, eu lhe dei uma persona. Então, como advogado, ele foi muito mais profundo e muito mais detalhista, certo? Se eu tivesse pedido que ele me respondesse como um sociólogo, talvez ele usasse uma outra linguagem, não que ele vá fugir do que é interesse público, mas me responderia
numa outra forma comunicativa. E se eu pedisse que ele explicasse, que ele, sociólogo, explicasse o que é interesse público para uma criança de 10 anos, ele vai gerar um outro tipo de resposta. Tá certo? Então, o legal da gente explorar isso é que você pode ir variando para fazer essas comparações. Numa aula, por exemplo, se você é do curso de Direito ou da Sociologia, ou até mesmo da Filosofia, eu sei que tem um professor filósofo aqui entre nós, né? Você vai fazendo esses direcionamentos de questões que depois as respostas podem servir de comparativo para o debate. Por que nesse aspecto ele abordou isso e na sua não? E por que assim? E por que assado? E aí a gente pode ter um direcionamento para uma conversa mais diferenciada, mais aprofundada com os nossos alunos. Tá certo? E aí, olha só o que aconteceu. Quando ele termina aqui de responder, só porque eu falei para vocês que ele estava dando sugestão de prompt, ele não me deu sugestão de prompt. Ele deu sugestão de prompt aí para vocês? Ah, já sei. É porque a gente não explorou uma área aqui. Quer ver? Ó, por exemplo, eu vou voltar numa nova conversa. Vamos pegar aqui conceitos complexos, tá? Tá vendo o quadrinho aqui, ó? Sabe esses quadrinhos que aparecem aí? E, inclusive, ele entrou na minha... E eu entrei pela minha conta Google, que não tem o pacote do Microsoft, tá? Essa minha conta Google não tem o pacote do Microsoft. É outra conta minha que tem o pacote do Microsoft. Será que vocês entraram com o e-mail institucional de vocês? Que daí pode ser que tenha uma configuração diferenciada. Ah, ok. Tá. Então, ele deve... Conforme você recarrega, ele deve mudar alguma coisa aí. Porque quando você faz a geração de prompt, se bem que olha só o que está escrito aqui, ó. O Gemini foi atualizado. Será que nessa atualização ele já mudou alguns recursos? Porque esse povo gosta de mudar tudo aqui, ó. Se eu pedir para ele... eu quero criar aqui uma lista de praias e etc. Você é especialista em viagens de turismo. Nós temos aqui um professor que é do curso de turismo. Vamos lá, ele está criando aqui para mim uma lista das melhores praias do Rio de Janeiro. Ipanema, Copacabana, Arpoador, Barra da Tijuca, Grumari, Prainha, Leblon, Praia Vermelha, Praia da Joatinga e dicas extras. Só porque eu falei para vocês, ele não está me dando opção de prompt. Acho que nessa atualização, ó, checar resposta. Eu vou lá no Google para fazer uma checagem de resposta. Checagem concluída. Diga. Diferentes. Tá. Tá. Porque antes, por exemplo, quando ele terminava de me gerar, ele já me fazia uma proposta de uma nova pergunta. E ele parou de fazer isso. O Copilot faz isso, como a gente viu lá no comecinho hoje de manhã. Tá? Vejam que ele está mais e mais e mais parecido com o ChatGPT. Tá certo? A diferença é que ele não nos oferece aqueles recursos de outras ferramentas, mas ele nos dá essas opções, nesses quadros variados, de assuntos para serem pesquisados. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês, ali, ó, checagem concluída, eu pedi para ele checar no Google as informações que foram passadas. Então, ele fez uns grifos aqui, tá vendo? Ó?
Aí vamos ver o que significa isso. Vamos entender os resultados. Aí está dizendo aqui que a pesquisa Google encontrou conteúdo que parece semelhante à informação. Um link foi encontrado, mas não é necessariamente o que o Gemini usou para gerar esta resposta. A pesquisa Google encontrou conteúdo que parece diferente da informação ou não encontrou o conteúdo relevante. Quando a informação é encontrada, um link é fornecido. Quando o texto não está destacado, não há informação suficiente para avaliar essas informações ou elas não transmitem informações factuais. No momento, o Gemini pula o conteúdo de tabelas e códigos. Então, a pergunta que eu lhes faço, diante de uma resposta como esta aqui, quais são as melhores praias do Rio de Janeiro? Famosa, ondas perfeitas para surf, vista para o Morro Dois Irmãos, calçadão vibrante com bares e restaurantes, esportes na areia, ideal para surfistas, amantes da natureza, adeptos ao Agito, eu ia falar Egito. Professor Wagner, é o senhor que é da área de turismo? Diante do texto que não está em destaque ali, mas como conhecedor, eu acredito, de algumas questões, né, turísticas, que não necessariamente precise, ou de repente não é disso, mas quando ele define aqui, ó, Praia de Copacabana, paisagem icônica, com o Forte de Copacabana, calçadão movimentado com artistas de rua, quiosques para relaxar. Embora o Google não tenha encontrado uma referência direta de onde se extraiu esse texto, é um texto verdadeiro. Para quem já esteve na Praia de Copacabana, de fato é isso mesmo. Faltou o Copacabana Palace. E faltou assim, cuidado. Cuidado. Ande com cuidado. Calçadão para o agito, mas cuidado. Faltou essa informação. Então, o que a gente pode perceber? Quem já foi à Praia do Arpoador realmente tem uma vista maravilhosa para o Pão de Açúcar. Né? E eu mesma já fui lá para ver o pôr do sol, de tanto que se falavam de que ninguém poderia deixar de perder um pôr do sol na Praia do Arpoador. Então, são informações reais. Mas vocês viram que quando o Google fez uma pesquisa da fonte, não identificou essas fontes, ou seja, já é de informações que foram internalizadas pela inteligência artificial e que, numa linguagem natural, nos revela o que perguntamos. Tá certo? Então, é sempre que é importante checarmos isso. Diga, professor. Entendendo os resultados? Por favor. Vou ter que clicar aqui de novo. Aí embaixo. Porque ali, ó, você estava falando da questão dele fornecer os links, certo? Sim. Me dá a impressão que ele não está fornecendo... Ele não encontrou. Não, me dá a impressão que quando a informação ela é mais precisa do que ele... É verdinha. É isso? Não, o que eu entendi foi, se você tivesse sido, por exemplo, um pouco mais precisa e ele tivesse uma entrega aí mais coerente, ele daria o link que a gente estaria procurando, que a gente aguardou, na verdade, né? Não é isso? Mas é que, por exemplo, ele não encontrou um link porque ele não foi especificamente, como acontece no Copilot, que vai nos dar a indicação do link. Ele faz uma construção de texto com base em diferentes fontes, informações a respeito da linguagem. Então, ele não identificou um link que se utilize especificamente dessas palavras. E esse link que ele poderia gerar é aquele que você estava falando que ele... Ah, entendi. Que daí sim. Tá. Porque, por exemplo, esse texto dificilmente seria captado por uma Turnitin, por exemplo. Se você for onde ele marcou de verde, ele vai te jogar para o link do texto base. No texto base? Que, na verdade, foi pouco que a gente viu aqui, né? Aqui.
Tá vendo? Agora, se você clica no vermelhinho aqui, ó, ele não encontrou conteúdo relevante. Pesquise mais para avaliar a informação. Sim, porque ele fala assim, areia farta, ondas tranquilas, ciclovia e calçadão para caminhadas e esportes na areia. Isso é verdade? É verdade, porque eu já conheço a praia da Barra da Tijuca. Não é diferente disso. Só que ele vai pelo senso comum, não por uma questão científica. Ok? Certo? Então, vamos lá. Está todo mundo conectado no Gemini? Conseguiram Sim. conectar? Sim. Fala, professor. Só um minutinho para ele... Só mais uma coisa sobre fonte de pesquisa, que eu achei uma coisa também meio, não sei se é duvidosa ou não. Eu peguei a logomarca da Unesp e coloquei como imagem aqui, né, para ele buscar. Aí ele buscou, descreveu tudo, o que é a Unesp, o que é a universidade, o que ela faz, aonde que ela fica e tal. E aí trouxe as páginas, né? Página site da Unesp, daí trouxe o Wikipedia, e aí trouxe mais duas, com URL inválida removida. Então, ele armazena coisas também, né, de páginas que já foram retiradas da internet. Da internet, né? Ele tem esse armazenamento. E aí é aquele problema, né? Como é que você cita uma fonte dessa? Né? Então, e aí, professor, é por isso que nós temos de olhar para o que essas ferramentas nos proporcionam sempre com o pé atrás. Se nós não conseguirmos checar a informação, nós podemos reformular o prompt, né, ou o comando, nós podemos reestruturar, indicarmos nós alguma referência para que possamos confiar na informação. Porque não deixa de ser, principalmente para quem é leigo, um tiro no escuro. Nós ainda temos uma bagagem de conhecimento, uma questão histórica, né? E nós temos uma experiência de memória. Alguém aqui pode nunca ter ido à Barra da Tijuca. Eu já fui à Praia da Barra, realmente, ela é uma praia muito extensa. Ela, sim, tem uma margem de areia bastante farta. Não a achei tão tranquila, não. A água extremamente gelada, apesar do verão, mas um bom calçadão, sim, para caminhadas e esporte na areia. Agora, eu confio como uma pessoa que nunca viu a Barra da Tijuca, vou confiar ou eu não vou confiar? Agora, você é do tipo que acredita na primeira informação ou você investiga outras informações? O que é que nós precisamos fazer com os nossos estudantes? Instigá-lo a pesquisar mais e a comparar respostas e até mesmo pedir essas sugestões de referências ou até de imagens para constatar a informação escrita. Por isso que nós vamos aqui, né, entender que, por mais que uma ferramenta como essa nos auxilie, nos apoie, otimize nosso tempo, não é diferente do tempo em que a gente ia para a biblioteca, sim, fazer algumas investigações e algumas pesquisas. A diferença é que está na ponta do dedo, você consegue, você não precisa, né, ir tão longe para fazer isso. Mas a ideia da investigação, da apuração, continua. Né? O que, professor? Sorteio? A Barça? A Barça era mais barata. Pior que não era, professor. Minha família, eu não tive condições de ter Barça quando eu era criança, não. Ela era muito cara. A Barça era muito cara. Eu me lembro de que, quando eu era criança, eu tinha que ir à biblioteca, ou da escola, ou na biblioteca pública, porque não dava para ter enciclopédia em casa, não.
As enciclopédias eram caríssimas. Eram lindas, né? Aquele papel maravilhoso, imagens. Mas não era acessível para todo mundo, não. Eu nunca tive uma Barça na minha casa. Certo? Mas, professores, alguém mais gostaria de compartilhar o que explorou e o que aconteceu? Vamos lá, vamos trocar experiências. José Luiz. Professor, eu fiz aquela pergunta sobre interesse público para uma criança de 10 anos. Achei interessante que ele comparou com um jardim, de modo que cada flor, cada planta tem as mesmas condições de água, luz, né, e atenção do jardineiro. Eu achei bem interessante, né, a versatilidade do programa para responder de várias formas possíveis mesmo. Isso é legal. Obrigada, Zé Luiz. Mais alguém? Vamos lá, gente. Olha lá, microfone ali, ó. Vamos lá, pessoal, vamos falar, vamos compartilhar aí o que vocês encontraram. Oi, eu sou Daniela, sou do curso de biblioteconomia. Então, eu perguntei como bibliotecária como explicar o que é, né, eu aproveitei o seu exemplo, o que é a normalização documental para uma criança de 10 anos, pensando na questão de alfabetização informacional e etc. Ele foi explicando, ele falou, né, naquela linguagem, olha, eu sou bibliotecário, hoje eu vou explicar para vocês, tal. Usou o exemplo do Lego, né, olha as pecinhas do Lego, tal. Ok, está legal para a idade, mas aí ele começou a explicar, confundiu um pouco a normalização com indexação de assuntos. Aí falou a questão de separar os documentos por ordem cronológica, etc. Então, assim, foi na temática certa, mas depois confundiu um pouquinho os assuntos. Os conceitos ali. Os conceitos, mas, de forma geral, foi na ordem certa. Legal, então, professora. E aí poderia ser uma forma de, num curso de biblioteconomia, fazer com que os alunos, então, entendam a diferença entre normalização e indexação. Indexação, classificação e etc. Dá para trabalhar com isso. Ótimo. Mas veja que você, como profissional da área, percebeu isso. Sim. O aluno iniciante ou um leigo não percebe. Muito difícil perceber, não. Okay. Não, porque assim, é muito convincente a explicação. Então, quem não é da área... Exatamente. Muito bom. Por isso que a gente pode explorar isso em aula, né? Temos o professor atrás. Eu utilizei aqui também a mesma ideia do interesse público, também com a criança de 10 anos, só que aí para ver a versatilidade, né? Coloquei como se fosse uma criança de baixo nível de escolaridade. Ele deu um texto bem simples e bem curto para explicar. Ok. E utilizei de novo com alto nível de escolaridade. Um texto não só com outras palavras, mas muito mais complexo e muito mais longo. Tá. Então, complementando essa história de que ele é muito... Quanto mais você especificar, mais melhor vai ser a sua resposta. Isso. Muito bem. Ótimo. É isso que eu quero que vocês captem. Qual é o espírito da coisa, minha gente? Para usar qualquer inteligência artificial. Olha lá o professor com a mão levantada. É o prompt, o comando, tá? Eu fico falando prompt, tá, gente? Mas significa o comando, a maneira como você elabora a pergunta a ser feita para a IA. Pode falar, professor. Bom, boa tarde. Meu nome é Diego, sou do curso de Geografia da Unesp de Rio Claro. Eu, na verdade, para todos os aplicativos, os prompts, eu usei a mesma frase. Ótimo. Que é a seguinte, deixa eu ver se está aqui. Quais os recursos didáticos que podem ser utilizados nas aulas de geografia? E o plano de aula mais bacana foi o do Gemini, né? Foi esse daí. Isso, ótimo. inclusive com fontes, né, acadêmicas, mais fidedignas do que dos outros que eram fontes, né, ligadas a revistas, não oficiais, digamos assim. Agora, imagine se você refinar essa pergunta, dando detalhes sobre a geografia, estipulando, por exemplo, para que faixa etária, para que nível,
Quanto melhor você detalhar o seu comando, melhor ainda será a pergunta. Mas é legal que ele colocou público-alvo, duração, ele mesmo sugeriu. Ele mesmo assim, sugeriu? foi muito bacana. A metodologia Legal. foi muito mais completa. Eu acho que essas inteligências artificiais são meio temperamentais, né? Tem hora que elas dão uma pergunta, você faz uma pergunta, ela te dá uma resposta ótima. Tem hora que elas te dão uma resposta tosca. Então, peraí, deixa eu só ver quem é que está com o microfone. Lá. Ah, eu pensei que ele fosse falar. Zé Luiz, aqui. E depois aqui o professor. Só complementando, né, o que o colega tinha mencionado, o Gemini foi o único que forneceu diretamente link de vídeos do YouTube. Os outros falaram que não fazia parte da aplicação da inteligência artificial fornecer essa informação. Mas o Gemini, pelo que eu vi, ele forneceu o link do YouTube sobre o assunto, né, que eu estava procurando. Ótimo, legal. Temos o professor aqui. Eu fui checando, recarregando a página, naquelas janelinhas, apareceu aqui, faça um teste surpresa. E eu fiz da minha área, e na hora de checar, ele chamou a atenção para uma área, nessa cor aí, que eu não vou arriscar qual realmente falando que ela não tinha um link para ela, mas era uma hipótese. Ele estava falando, se acontecer isso, para o aluno pensar naquela hipótese. Então, a gente tem que ver o contexto do que você está perguntando. Ótimo. Vocês repararam que explorar essas ferramentas artificiais aí também faz com que nós nos motivemos a estudar um pouco mais sobre aquilo que estamos investigando para as nossas aulas? O que eu acho que isso é fantástico, porque às vezes, veja só, quando o professor pediu que ele elaborasse um teste surpresa, e você faz a verificação desse gabarito, dessa resposta e de onde veio tudo isso, é uma forma também de nos atualizarmos em relação a algumas questões relacionadas ao que fazemos cotidianamente e às vezes sem parar para pensar, né? Isso não é legal, gente? Eu acho isso muito bacana. Quando a gente olha, nós somos professores, nós temos que estar sempre, sim, motivados para ensinar, para trabalhar com os nossos alunos. Nós não temos que ser meros transmissores de informação, não. Nós somos, sim, parte do tripé que vai transformar a informação em conhecimento, conhecimento em aprendizagem. Tá? Eu acredito nisso. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui falando com vocês. E eu acho que dá para vocês perceberem que eu sou uma apaixonada por esse assunto. E eu chego, de verdade, quem não está perto aqui não é do ar-condicionado. Eu me arrepio quando eu falo em postura de professor, em como nós devemos nos dedicar de verdade àquilo que fazemos e a aprender. Mais alguém quer compartilhar a sua experiência com a ferramenta? A palavra? A morte. Só isso. Aí ele fez um verso, né? E ao final ele perguntou, fez 4 perguntas, né? E como resposta correta, a morte. Aí fez um verso. Ele, né? Fez um verso. Olha só, ele é poético. Muito bem. Até porque, né, você falou a morte. Né? Você apenas fez ali uma provocação sobre um determinado tema. E você sabe que antes... Oi? Exatamente. Exatamente. Exato. Exatamente. Você sabe que... Deixa eu ver de que ano que é. Vocês já ouviram falar... Agora é que você falou da morte, você falou do suicídio, né? Durante o romantismo, a obra de... Gente, eu ando com a cabeça que eu vou te contar, viu? Memórias de Werther, do jovem Werther, é de um escritor alemão e que ele narra o suicídio da personagem no livro. E naquela época,
inúmeros jovens que leram aquele livro suicidaram. Né? E tem um outro livro que se chama Guia do Suicídio. Essas questões já não estão mais autorizadas a aparecerem como indicações de leitura. Exatamente, o algoritmo já exclui. Aí, nesse caso, a gente percebe que a inteligência artificial está ficando mais reservada do que o ser humano, né? Porque o ser humano tem hora que não tem limites. Se eu comentar só uma coisa sobre aquele tema da praia, né? Há um erro ali. A Praia do Arpoador, a visão, que realmente é muito bonita, é do Morro Dois Irmãos e da Pedra da Gávea. Ah, é verdade, é da Pedra da Gávea. Não do Pão de Açúcar. Porque depois do Arpoador, aí vem Copacabana, aí você tem a Pedra do Leme, e o Pão de Açúcar ele vai estar lá atrás, verdade, você não vê. Você tem razão. Deixa eu voltar aqui na... É verdade, professor. Aí nós temos uma informação equivocada. Sim. Vamos voltar aqui para uma outra... Deixa eu voltar aqui. Engraçado que, para mim, os quadrinhos que aparecem são sempre os mesmos. Áreas profissionais, conceitos complexos e rascunho de mensagem de texto. Além de digitar aqui uma pergunta ou comando. Bom, pessoal, nós, só agora para fazer, né, um fechamento aqui, do que tudo que a gente viu, nós temos já meia horinha só. Tá certo, né? Vamos fazer uma retrospectiva, vamos recapitular. Então, nós começamos com o ChatGPT. Dele nós passamos para o Copilot, tá? Do Copilot nós passamos para o Magic School, do Magic School nós passamos para o Gemini. Amanhã a gente vai falar sobre o DALL-E e depois fazermos também aí algumas reflexões e junto com o DALL-E eu posso acabar mostrando outras de geração de imagem para vocês, como o Midjourney, por exemplo. Agora, algo muito importante que eu gostaria que vocês me dissessem. Quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu lhes disse, vocês se inscreveram para estar aqui, escolheram estar aqui, tivemos uma lista de espera, professores que gostariam, mas não conseguiram, não tiveram a oportunidade. E aí, o que eu quero lhes perguntar é que vocês agora me respondam, mas antes respondam para si mesmos. Se valeu a pena ter vindo. E se nesse valer a pena ter vindo, quanto implica de ter valido pelo quanto você se dedicou e participou deste encontro? Porque é muito comum, quando a gente faz uma avaliação de uma palestra, a gente avaliar o palestrante. E aí, ou a gente julga bem ou a gente julga mal o palestrante. Mas eu quero que vocês se julguem como participantes. Eu quero que vocês pensem sobre o nível de engajamento de vocês, sobre como vocês participaram das atividades. E se não foi tão interessante quanto parecia, aí sim, eu quero que vocês me digam por que não foi tão importante e por que não atendeu à sua expectativa. Porque aí é um feedback para mim, para que eu possa melhorar, para que eu possa aperfeiçoar. Tá certo? Nós, diante das ferramentas que foram apresentadas, claro que foi um en passant, como dizem em francês, perdoe-me meu sotaque, e agora vocês vão explorar essas ferramentas. Eu lhes abri portas. Agora vocês vão entrar nesses links, vocês vão explorar, porque isso exige tempo de nós. Exige o tempo para entender o quanto ela nos atende e quanto nós temos de aprender com ela e ela aprender conosco. Então, como será essa interatividade? Como será essa troca de experiências entre nós? E outro ponto importante,
Como nós vamos ensinar ou instrumentalizar os nossos estudantes com essas ferramentas? Como nós vamos desenvolver neles também uma consciência ética do uso desses instrumentos? Como será o exemplo que nós vamos passar para eles de que nós estamos nos utilizando desses elementos como meio e não como fim? E como evolução e transformação e não como trapaça e mentiras? Então, ao mesmo tempo, como educadores, não só professores daquilo para o qual estamos designados a ensinar, mas como formadores, educadores, como nós também lidamos com essas questões éticas, morais, humanas, pessoais, com os nossos estudantes. Então, vai ser muito importante fazermos essa reflexão. E ainda, eu lhes peço que deem mais uma olhadinha naquele material que eu lhes enviei sobre a taxonomia de Bloom, tá? Em que nós temos ali o desenvolvimento cognitivo das capacidades mentais dos nossos estudantes. Apropriem-se dessas informações, porque elas vão ajudar em muito na elaboração dos comandos, nos seus objetivos de aprendizagem, nesses objetivos avaliativos. Quando eu elaboro uma avaliação, o que eu quero avaliar de verdade no meu estudante? O que ele aprendeu ou o que ele não aprendeu? Eu tive muito professor que preferiu avaliar o que eu nunca tivesse aprendido, porque ele fazia aquelas perguntas capciosas, difíceis, com pegadinhas. Eu não estou ali para jogar, nem para brincar, certo? Então, como nós estamos pensando nas nossas avaliações? Quando eu elaboro uma avaliação, eu quero saber e identificar o aprendizado do meu aluno em que nível? No nível que eu ensinei, e não no nível daquilo que eu não ensinei. Então, vamos olhar para esses instrumentos como elementos que podem nos apoiar nesse sentido. E agora eu gostaria de ouvir vocês, pelo menos aí, uma outra pessoa, antes de irmos embora para casa, descansar um pouco, porque amanhã tem mais, né? Sobre o que lhes pareceu este dia de hoje, tá? Quem gostaria de falar? Bom, professora, eu quase não falei, né? Então, vou falar aqui. Bom, primeiramente, acho que foi muito bacana, assim, em termos de conteúdo, foi uma abertura, né? Trouxe aí uma série de informações, mas como você mesma falou, eu saio com a sensação de querer conhecer melhor cada uma dessas ferramentas. Eu tentei aqui, num voo solo, por exemplo, o Magic, que eu gostei mais, tentei usar algumas ferramentas e eu não consegui. Por quê? Porque tem algumas informações que eles pedem que é difícil a gente saber o que eles estão pedindo. Então, eu saio ainda com uma necessidade de conhecimento. Tá? Quando você não identificar o que eles estão pedindo, sabe o que eu faço? Eu uso a própria inteligência artificial para me definir o que ele quer. Como você faz? Você pergunta? Por exemplo, eu pego ali, eu falo assim, eu não entendi o que você quer com essa sugestão. Poderia me dar um exemplo? E, às vezes, você faz isso em outra inteligência artificial. Eu coloco lá, por exemplo, no Copilot, apareceu alguma coisa que eu não sei, aí eu pergunto, olha, o Gemini me propõe, ou o Magic School como ferramenta me propõe isso. Mas exatamente o que eu preciso fazer? Entendi. Você pode me orientar? Ele te orienta. Perfeito. Foi assim que eu fui desvendando algumas questões que eu não entendia nesse meu voo pra solo. Gente, assim, exato. Né, explorar. O que eu acho, assim, a sua apresentação é ótima, você respondeu às nossas inquietações, né? Mas o ambiente, eu acho que prejudicou um pouco. O ambiente que eu falo é o local. Primeiro, pela internet. Segundo, eu acho que esse tipo de situação, com essas cadeiras, para quem está numa oficina, cria uma distância de você que não é legal, não é bacana.
E se a gente pudesse estar num laboratório com internet cabeada, você mais próxima da gente, circulando, nós teríamos uma experiência melhor, porque em alguns momentos a gente não conseguia te acompanhar. Entendi. Tá? Okay. Mas valeu. Obrigada, professora. Temos aqui o professor que quer falar. Não, eu quero fazer um comentário. Eu conversei com alguns colegas até no café, a gente até deu risada, mas eu não sei se essa oficina vai gerar um relatório e tal, mas eu acho que a gente deveria pensar nisso fortemente, né? Porque hoje nós temos o pacote que a Unesp fornece do Google. E aqui também nós temos uma situação que não tem mais como a gente olhar para trás, fugir. Né? Porque se a gente for somar 100, 100, 100, daqui a pouco... Então, eu não sei se vai ser gerado algum tipo de relatório, não sei se você vai passar alguma informação do que foi discutido aqui, mas seria interessante a Unesp começar a pensar em fornecer essas ferramentas, né? Por exemplo, uma básica, uma ou duas aí, não precisa ser todas. Sim. Mas se for gerar um documento aí do evento, né? Tá, então eu vou chamar o encarregado do evento para responder a sua pergunta. Sim. No final de toda a atividade, vocês vão receber um formulário para avaliação da atividade. Isso gera um relatório para quem planeja a atividade, do seu ponto de vista pedagógico, e também para as instâncias gestoras da universidade. Como, por exemplo, que a Unesp precisa avançar não somente nas metodologias inovadoras, mas os espaços de ensino também têm que ser inovadores. Tá? A gente está nesse lugar porque a Unesp não tem. Tá bom? Tá, mas vai um link... Tá? E a gente espera que 100% avalie, certo? Não só com os pontos positivos, mas os negativos e sugestões. Inclusive, apontar, tá certo? A falta de acesso, né, a pacotes, né, para... Mas existe essa perspectiva disso ser fornecido? Vocês não sabem? Isso é discutido na universidade. Como a universidade é colegiada, entendeu? Então, essa demanda... Ela parte também das unidades. Tá? Então, por exemplo, eu sou da Unesp de Rio Preto, tem vários colegas aqui da Unesp de Rio Preto, lá nós também não temos, tá, nem essa infraestrutura em termos de softwares e pacotes, nem de infraestrutura de máquinas e nem de internet. Nem a cabeada funciona. Tá bom? Então, assim, é um debate, mas a gente tem que enfrentar esse debate. Tá bom? Obrigado, viu? É só essa colocação mesmo. Obrigado.